Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo as jornalistas Magali Moser e Rafaela Martins, que falam sobre a negra Blumenau e o estereótipo de cidade predominantemente germânica. Mas a gente falou no bloco anterior a respeito de uma série de reportagens desenvolvidas em 2007 para o Jornal de Santa Catarina e 10 anos depois, é possível retomar esse assunto de novo? É não só possível como necessário, a gente entende assim. Por isso a nossa intenção de voltar a essa temática agora, ainda mais com a chegada dos haitianos em toda a região, entendemos que pode render outros olhares e reflexões. Ou seja, não é só Blumenau que está ficando mais negra, a região também está ficando mais negra, né? Exato. E tem um discurso muito forte, né, dessa questão da germanidade, dessa questão da descendência europeia, pelo estado de Santa Catarina ser considerado proporcionalmente o estado brasileiro com o maior número de brancos, o que acaba negando, de certa forma, a pluralidade que se constitui nesse território, né? Então, a nossa intenção com isso é garantir a visibilidade e a representação dessas pessoas na imprensa. Rafaela, quando vocês fizeram esse material, vocês levaram quanto tempo para desenvolver essa série de reportagens? Foi cerca de um mês, assim. Entre produção e correr atrás dos depoimentos? Sair pesquisa, sair a campo, separar o material, mais ou menos um mês, assim. Naquele momento, em 2007, vocês fizeram um trabalho que era voltado para uma empresa de comunicação do porte do Jornal de Santa Catarina ligado à RBS TV. Agora vocês pensam em fazer uma nova série, mas aí vocês vão fazer de forma independente. O que muda nesse tipo de trabalho? Então, a gente já queria fazer, faz tempo, assim, retomar. Se a gente gostaria de ter feito contar a história dessas pessoas que a gente fotografou em 2007 e contar hoje. A história dessas mesmas pessoas, né? Ainda não foi possível, mas a gente quer retomar com mais força, contar a história também dessas pessoas e também o momento atual, não só de Blumenau, mas do Vale do Itajaí, né? Então a gente quer voltar a falar sobre isso. A gente está querendo reunir todo o material. E a gente sente assim que desde lá até hoje, de 2007 até hoje, nada mudou e nada foi feito. Quer dizer, a política cultural, ela continua martelando na mesma tecla, né? E assim, Maga, montar um trabalho desses, né, hoje, de forma independente, vocês têm que planejar diferentemente, óbvio, do que vocês fizeram em 2007, mas de que forma vocês pretendem desenvolver isso? Uma das possibilidades é recorrer aos fundos de cultura. Ainda estamos pensando de que maneira colocar isso em prática, mas acreditamos que teríamos mais autonomia, né, nessa possibilidade de refazer o trabalho com outro olhar, com outras dinâmicas aí envolvidas, com os haitianos, inclusive. Essa independência eu acho que seria o grande ganho, a autonomia no olhar, no resultado final, né? Faríamos muito diferente hoje, né? Com a liberdade que a gente precisa. Então, seria outro material, né? Mais profundo, né? Maior, assim, então... Sem a limitação de espaço, né? No jornal a gente tem sempre aquela limitação de espaço. Quando fizemos a série em 2007, ficamos todo esse tempo planejando. Um dia antes de ser lançado um material, o presidente Lula esteve em Blumenau naquela ocasião e a foto, que seria a foto de capa, acabou perdendo espaço, né? A nossa série perdeu espaço por essa circunstância. Então, com a possibilidade de fazer isso independentemente, não teríamos essas ressalvas, né? Teríamos mais autonomia. Vamos fazer aqui um processo de, digamos assim, suposição. Você é professora do curso de jornalismo, é uma jornalista, né, uma repórter de rua, né? Aliás, repórter de rua que está cada vez mais escasso, os jornalistas não gostam muito de andar na rua, mas eu gostaria de te perguntar,
E aí entra a suposição, por que não se fez um outro material, ou dando uma sequência ao que vocês fizeram, ou ao menos dando um outro olhar sobre a questão de Blumenau ser uma cidade com essa proporção negra? Teríamos de perguntar para quem está nas redações, eu acho. Mas, quando o Lenilson, liderança que é o presidente do Cisne Negro, do Movimento Negro de Blumenau, nos faz o convite ano passado para integrarmos a Semana da Consciência Negra de Blumenau com essa exposição, 8 anos depois de lançado, eu falei para ele, e isso a gente falou no dia também, né? É motivo de alegria a ponto desse reconhecimento, né? Tanto tempo depois, de perceber que o conteúdo, ele ainda está tão presente, é sinal de que ele foi importante, ele é importante ainda, no entanto, com tristeza, por reconhecer que, passado todo esse tempo, não houve nenhuma outra grande iniciativa na imprensa local que contemplasse essa pauta tão necessária e tão urgente. Tanto é que vocês vão dar uma sequência agora, porque ficou um vazio aí, né? Exato. Sinal de que alguém não se interessou. Também é muito por conta, creio eu, da política do município, que acaba se refletindo nas redações, ou não? Da política dessa questão da germanidade, isso. Você se refere. Né? Eu entendo que sim, E não vejo nenhum problema. Claro que tenho as minhas críticas também do marketing, da publicidade, do turismo, da indústria do turismo, se apropriar disso e tentar vender essa imagem de Blumenau ligada unicamente a uma etnia. O grande problema, na minha percepção, é quando a gente vê o jornalismo sendo refém disso também. Porque o jornalismo que nós acreditamos, ele é voltado para as possibilidades e potencialidades de transformação social, inclusive. E quando a gente vê que o jornalismo deixa de fazer esse papel, ele está fazendo qualquer outra coisa, menos jornalismo. Aliás, aproveitando o que a Magali coloca, eu também entendo que Blumenau tem que vender economicamente, turisticamente a cidade. E ela faz muito bem, né, quando vende uma das maiores festas do Brasil. O que também entendo é essa questão hegemônica que você praticamente apaga as outras culturas. E eu acho que aí é um jogo político relativamente complicado, porque se tem um espaço para é preciso ver que existem outras possibilidades. E a cultura de Blumenau é uma cultura brasileira, ela não é uma cultura europeia. Então, nós estamos num território brasileiro. Então, a crítica recai muito também nesse sentido. E quando a gente fala dessas questões culturais, essas comunidades negras, elas têm dificuldades de desenvolver suas culturas também, né? De mostrar as suas tradições, né? Porque há uma questão hegemônica aí, né? E vocês mostraram essa na reportagem, né? A gente tentou buscar, inclusive, passou pela religiosidade também, não samba, é verdade. Né? Todas as expressões culturais, né? Capoeira também. E que é sempre uma certa dificuldade de inserção, né? Hoje melhorou um pouquinho, mas é um pouquinho, né? A gente vê isso claramente, por exemplo, com o Carnaval de Blumenau, né? Que já houve no passado, no entanto, há uma relação desigual e desproporcional se a gente for comparar os incentivos para grupos folclóricos, iniciativas ligadas à germanidade e outras expressões que não sejam associadas a essa etnia predominante, né? Aliás, antes da gente finalizar a nossa conversa aqui, também por conta, obviamente, desse embalo do material que vocês fizeram, e naquele momento, o Legislativo, inclusive, aprovou uma lei municipal que sugeria que as escolas trabalhassem a cultura afro-brasileira, né? Exato. A Câmara Municipal de Blumenau aprovou naquele momento e a gente entrevistou, inclusive, a vereadora, a autora dessa lei, naquela ocasião, a vereadora Maria Emília, naquele momento.
E naquelas circunstâncias a gente percebia que havia uma movimentação, por isso até da intenção de refazer essa pauta hoje para saber quais os desdobramentos de lá para cá. Mas o compromisso seria inserir no currículo das escolas o ensino da história da África também. E o argumento é, se o Brasil, se o nosso país é plural, não faz sentido a gente, o nosso ensino ser marcado apenas pela cultura branca, é necessário essa valorização das outras culturas também. Aliás, essas questões que a Magali e a Rafaela elas levantaram é um assunto que continua muito em evidência hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, ressaltando da exposição que começou na última quarta-feira e fica na universidade, no Bloco A, né? No hall do Bloco A. No hall do Bloco A. E assim, a gente fica feliz e à disposição quando vocês começarem o trabalho, essa sequência do trabalho, e a gente voltar a conversar novamente. Com certeza. Agradecemos. A gente que agradece. Tá bom, obrigado. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças das jornalistas Magali Moser e Rafaela Martins, que falaram sobre a presença do negro em Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.